Boa noite a todos, sejamos todos nós muito bem-vindos ao nosso caminho de luz e que em mais uma oportunidade de aprendizado, de entendimento da nossa doutrina, possamos nos fortalecer na busca da nossa tão sonhada evolução. Que Jesus, nosso mestre querido, nosso mestre de amor, nos envolva em sua paz hoje e sempre. Bem, meus irmãos, optei em fazer um comentário hoje, uma reflexão, e criei um tema que vem precisamente nos mostrar uma realidade nossa, mas que também de difícil compreensão. E esse tema é o antes, o durante e o depois. E nós possamos, por analogia, concluirmos também que o passado, o presente, o futuro, o ontem, o hoje, o amanhã, nos leva a refletir sobre o bem mais precioso que Deus nos ofertou, que é o tempo. E o tempo é difícil de nós traduzirmos o que representa. E fiz várias pesquisas e cheguei à conclusão que o tempo é exatamente a duração de fatos. E nós estamos, ao longo do tempo, criando a nossa história, né? E é a nossa... é na mesma como contabilizamos, a nossa história vai se formando da forma que vamos contabilizando tudo aquilo que estamos realizando. E aí vem a importância de nós valorizarmos o tempo, porque todos nós estamos criando a nossa história, fazendo a nossa história, e podemos até dizer que nessa nossa encarnação estamos elaborando mais um capítulo do nosso livro. E dessa forma busquemos refletir então sobre como estamos valorizando o tempo, como estamos dando a real importância àquilo que realmente merece importância, e vamos refletir sobre várias frases que eu consultei também, frases ditas por grandes filósofos, escritores, pensadores, até mesmo religiosos. E ao longo do tempo, eles vieram, ao longo do tempo que eu estou falando, são séculos, quiçá milênios, que eles já registraram essa necessidade de compreendermos e valorizarmos melhor todo o tempo que nos é dado. E assim nós vamos notar que hoje estamos em busca de valorizarmos segundos, minutos, horas, dias, semanas, os meses, os anos, os séculos e até mesmo milênios, porque tudo isso já está registrado até então no nosso livro. E hoje nós estamos criando um novo capítulo. Não sabemos como foi os outros, temos uma ideia, mas com o surgimento da doutrina espírita, nós estamos ganhando um pouco mais de responsabilidades na administração do nosso tempo. E vamos refletir então sobre as frases ditas por esses valorosos irmãos espíritos seletos do Cristo, que reencarnaram aqui entre nós e vieram nos trazer, na oportunidade, seu conhecimento, pontos importantes para que pudéssemos refletir. E comecemos com a nossa querida Madre Teresa de Calcutá. E ela nos disse, essa religiosa cristã, missionária, defensora dos direitos humanos, ela nos disse que o ontem se foi, o amanhã não chegou, temos apenas o hoje. E ela nos adverte, comecemos.
Diógenes, filósofo da antiga Grécia, nos disse: o tempo é a moeda mais valiosa que o homem pode gastar. Benjamin Franklin, que foi um dos grandes líderes da Revolução Americana, nos disse também: o tempo perdido nunca será encontrado novamente. E buscando valorizar o tempo, Charles Darwin, naturalista, geólogo e biólogo britânico, nos disse também: o homem que ousa perder 1 hora do seu tempo não descobriu o valor da vida. Encontre o propósito da vida e nunca mais perderá tempo. E hoje nós percebemos que um dos grandes objetivos da nossa doutrina espírita, a qual estamos simpatizados por ela nesse momento, nos cobra muito isso, valorizar o tempo. E você vê que tudo isso já vem ao longo da história sendo advertido a todos nós, né? William Penn, escritor e pensador religioso inglês, nos diz: o tempo é o que mais queremos, mas o que usamos de forma pior. Olha que puxão de orelha. Sócrates, filósofo grego, esse grande que revolucionou, né, o pensamento ocidental, também nos diz: não procures esconder nada. O tempo vê, o tempo escuta e revela tudo. Marquês de Maricá, escritor, filósofo, político aqui do Rio de Janeiro: desperdiçamos o tempo queixando-nos sempre que a vida é breve. Charles Chaplin, ator e comediante britânico, nos disse também: cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Cada segundo. Então a importância do segundo na nossa vida, porque com uma fração de segundo, às vezes, nós mudamos a nossa vida. Lao Tse, filósofo e escritor chinês, nos diz: o tempo é uma coisa criada. Dizer que não tenho tempo é o mesmo que dizer eu não quero. Essa mexe com todo mundo. Buda, Siddhartha Gautama, né, filósofo fundador do budismo, só há um tempo em que é fundamental despertar, e esse tempo é agora. Hector Berlioz, compositor romântico francês, nos diz: o tempo é um grande mestre, tem, porém, o defeito de matar seus discípulos. E aí nós vamos refletindo, e eu gostaria já de começar a mexer com os nossos sentimentos, e dizendo que tudo o que precisamos decidir e o que fazer com o tempo que nos é dado. O que estamos fazendo no tempo que nos é dado? As frases sobre o tempo são bastante inspiradoras. E qual o nosso grande objetivo agora, no hoje, no presente, durante a nossa preciosa reencarnação? Continuando, vamos a Sócrates, que vai nos dar outra advertência: uma vida não questionada não vale a pena. Se nós estamos satisfeitos com a nossa vida, não estamos questionando-a, não estamos investindo na busca de uma nova realidade, temos que valorizar esses momentos. Buda: o problema é que você acha que tem tempo. E muitas vezes a gente ouve, até mesmo de nós espíritas, dizermos: temos que respeitar o tempo do outro. Mas e o nosso? Nós temos que respeitar o nosso tempo, que estamos revestidos de conhecimento, temos uma noção do que é a vida. Então é muito fácil nós falarmos isso para o outro. É tudo no seu tempo, concordo. Mas e o nosso tempo? José Saramago, escritor português: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. E Fernando Pessoa, poeta e dramaturgo português: meu passado é tudo o que deixei de ser.
Essa frase mexeu comigo. Porque com o tempo a gente vai percebendo, né, que tudo aquilo que nós acertamos, nós não valorizamos tanto. Mas aquilo que nós erramos, nós lamentamos no amanhã. Então, mais uma vez repetindo, meu passado é tudo o que deixei de ser. Porque o que nós acertamos no presente só vai por acréscimo. E daí é só alegria, só felicidade. Clarice Lispector, escritora e jornalista brasileira. Essa deixou essa frase dessa atual existência, tá? Ela ainda está entre nós. Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz me consome todo o tempo. Quando a gente descobre o caminho, nós apostamos todas as fichas e passamos a valorizar cada vez mais aquilo que temos a convicção que é o melhor para todos nós, que realmente nos deixa feliz. E encerrando, Henry David Thoreau, escritor norte-americano, nos disse: como se você pudesse matar o tempo sem ferir a eternidade. Então, os valores que nós estamos dando para esses momentos atuais, se estivermos naquela, deixa para amanhã, deixa para depois, não estou no momento ainda, será que esse matar o tempo que deveria ser hoje, não estaremos refletindo no amanhã vindouro e isso repercutirá por toda a nossa eternidade? E a gente vai sempre voltar, né, no tempo e recordar esses momentos. E aí, meus irmãos, eu gostaria de concluir agora com a doutrina espírita o porquê eu dei essa introdução. Porque a gente sorteia lá em casa, né? A gente faz o evangelho e a minha esposa abre o evangelho e fala: a lição que cair vai ser a sua palestra, se vira, né? E ela assim fez, e o capítulo que foi sorteado foi o capítulo 17, Sede perfeitos. E sede perfeitos, para que sejamos perfeitos, tudo está diretamente relacionado com o tempo que temos, buscando a nossa perfeição, investindo na nossa perfeição. E esse capítulo, confesso que ele é maravilhoso. Por quê? Ele começa nos mostrando os caracteres da perfeição, um texto evangélico, e no Evangelho esse texto, anotado por Kardec, com seus comentários, se torna muito interessante, que vale a pena, chegando em casa, pegar o Evangelho, capítulo 17, Sede perfeitos, vamos ler esses itens que eu vou estar falando. Na sequência, ele nos apresenta, deixa eu colocar um óculos aqui, Allan Kardec, uma mensagem do homem de bem, maravilhosa. Ali nós vamos refletir em que patamar nos encontramos. E na sequência ainda, os bons espíritas, que faz também com que repensemos em certas atitudes ainda. Aí depois vem a parábola do semeador, mais um texto evangélico, e aí começam as instruções dos espíritos. E a primeira instrução é de Lázaro, o dever. Essa mensagem é maravilhosa, porque mexe com a gente, porque se reflete no nosso dever moral, no nosso compromisso moral diante a nossa oportunidade reencarnatória. E tem uma frasezinha que eu li um dia e ficou marcada, que fala assim: um dever de ver e não dever. Ela mexe com a gente, né? O dever de ver, de estudar, de compreender, para não dever no amanhã. Muito interessante. E aí, depois do dever,
Temos o espírito François Nicolas Madeleine, que nos deixou a mensagem superiores e inferiores e o homem no mundo. E aí nós vamos falar sobre a última lição desse capítulo, que é cuidar do corpo e do espírito, que é o espírito Georges, e esse espírito ele tem uma particularidade. Ele desencarnou em julho de 1857, exatamente 3 a 4 meses antes da vinda do Livro dos Espíritos. E nota-se que é um espírito seleto de Jesus, porque com 2 anos após, ele já estava deixando mensagens que foram publicadas no Livro dos Médiuns. Na sequência, essa do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é cuidar do corpo e da alma, do espírito. Depois ele deixou uma mensagem ainda que sai em céu e inferno. E, na sequência, ele deixou várias mensagens que estão na Revista Espírita, periódico que Allan Kardec expunha à disposição na época a todos nós. Aí temos hoje 12 fascículos, que foram 12 anos realizando esse trabalho. Enfim, 12 livros, não fascículos, com 12 fascículos cada livro. Enfim, cuidar do corpo e do espírito. Qual a relação que nós temos hoje que está realmente nos tocando sobre essa necessidade nossa de nos preocuparmos em cuidar do corpo inicialmente? Porque nós temos que pensar, esse nosso corpo, que fora forjado no ventre da nossa mamãezinha, ele foi produzido com muito carinho para que nós pudéssemos valorizar. E todos nós que temos aparentemente aqui uma condição saudável, independente aprendemos ao longo desse tempo, nós que já estamos com uma idade mais ou menos avançada principalmente, a dar valor maior ao corpo hoje, e que outrora não pensávamos dessa forma. Por quê? Porque bate na porta as enfermidades. E aí já começa a moer a nossa consciência. Porque, puxa, se eu não tivesse feito aquilo naquele tempo, eu não estaria com esse problema nesse tempo. E aí começa, às vezes, já bater um certo arrependimento, mas não temos que chorar pelo leite derramado, e sim seguirmos adiante. O que foi feito, porque o entendimento que nós tínhamos naquela época era e hoje nós estamos conquistando um outro entendimento que nos cobra mudanças rápidas. Quando? No hoje, no agora, nesse durante, nesse presente. E aí vem a doutrina espírita nos advertir sobre a necessidade de nos reformarmos intimamente, que vem a ser a nossa transformação moral. E a transformação moral nada mais é do que eliminarmos os nossos vícios, repararmos os nossos defeitos e corrigi-los e praticarmos virtudes. Aí está a construção da nossa transformação moral. Os nossos vícios agem e interferem diretamente no nosso corpo físico, porque é através deles que vamos minando a nossa resistência corpórea e, consequentemente, estaremos abreviando a nossa existência aqui na Terra e assim desencarnarmos como espíritos que faliram, ou seja, espíritos que praticaram o suicídio indireto, mas é um suicídio, principalmente agora que nós estamos tirando uma conclusão mais eficaz da responsabilidade que vem a ser utilizar esse nosso tempo de forma benéfica. Corrigindo os nossos vícios, nós paramos assim
de prejudicarmos a nossa saúde. Vamos até buscar, praticar exercícios, dosar os nossos alimentos e sempre em alimentos mais saudáveis, deixar de lado aqueles temperos mais fortes, enfim. Nós vamos começar a escolher melhor o que nós vamos comer. Por que isso? Porque nós não podemos esquecer que o espírito depende desse nosso corpo, mas ele também precisa ser cuidado. Então, uma analogia que nós poderemos fazer, todos nós temos o nosso lar, a nossa casa, zelamos por ele, tudo que está estragado a gente vai lá, busca corrigir, coloca um ar-condicionado para termos um ambiente bem agradável, enfim, porque ele é o templo do nosso corpo. Aquela caminha gostosa, aconchegante para podermos repousar. Cada ambiente a gente prepara com muito carinho, porque nós usufruímos dele, desse nosso lar, e com isso nós queremos sempre o melhor para todos nós. E assim também, o nosso corpo é o templo do nosso espírito. E quando nós não cuidamos do nosso corpo, nós estaremos prejudicando as condições de nós, espíritos, realizarmos tudo aquilo que foi programado a fazer e que ainda por acréscimo poderemos fazer muito mais, utilizando melhor o nosso tempo. Então, o tempo para as mudanças, para a nossa transformação moral, é agora, é hoje, é esse durante, não é deixar para amanhã. Poderemos, sim, sem sombra de dúvida, mas o amanhã vindouro chegará. Todos nós, tenho que dar essa notícia para vocês, um dia iremos desencarnar. E chegando do lado de lá, nós vamos recordar tudo o que fizemos. E aí nós vamos se lamentar pelos nossos equívocos, que estaremos assim, de alguma forma, passando por situações drásticas, principalmente pelos perseguidores do hoje, graças às nossas más escolhas, que estarão nos aguardando no amanhã para nos intimidar e nos subjugar. Então, esses nossos obsessores de hoje, que nós atraímos através dos nossos vícios, estarão na porta aguardando o nosso desencarno. E aí o tormento começa após o desencarno. Então, o arrependimento virá. Mas quando? Depois de sofrermos muito, depois de lamentarmos muito, de chorar muito, de ranger os dentes, assim como nos ensina Jesus, tá certo? Por quê? Porque desperdiçamos o nosso tempo com mau uso. E os acertos? Os acertos são méritos, são glórias. Estudamos agora no nosso Evangelho, aí, no estudo da nossa preparação da sala de passes, aquela passagem de Jesus que nos fala, que toda árvore boa dará bons frutos e toda árvore má será arrancada. A árvore boa produz frutos. Para quem consumir? Para ela? Não, ela não vai comer seus frutos. Outro irá comer. Então, tudo aquilo que nós estivermos aprendendo hoje, nos instruindo hoje, levaremos para sempre para alimentar espíritos famintos que não compreendem isso que nós já estamos compreendendo. Então, da mesma forma que nós temos necessidade de nutrir o nosso corpo, nós temos necessidade de nutrir o nosso espírito para que, através do conhecimento da verdade, possamos fazer as melhores escolhas. E para buscarmos já finalizar essa nossa exposição, vale a pena lembrarmos que toda vez que recusamos um convite, lembrando aquela frasezinha que foi dita, que todos nós podemos dizer que não tenho tempo, é o mesmo que dizer eu não quero. Porque quando nós queremos, as coisas acontecem.
E algo que nós insistentemente convidamos a todos os presentes, sempre, é sobre o estudo da doutrina espírita. Porque Jesus nos convida ao conhecimento da verdade, que é a verdade que irá nos libertar. É a verdade que vai fazer com que nós exercitemos nessa caminhada tudo aquilo que estamos aprendendo, buscando beneficiar o nosso próximo, acolhendo o nosso próximo que se encontra em desespero, para que ele também mude, assim como muito provavelmente nós também fomos acolhidos no ontem. E hoje somos gratos porque naquela oportunidade eu aceitei o convite e hoje feliz me encontro por estar aqui levando adiante a mensagem de Jesus. E assim nós vamos refletir e temos de nos dar o direito, sim, de, sobre tudo que foi dito, sobre tudo que vocês ouviram, de nos dar o direito de termos assim um tempo bem longo, uns 5 segundos mais ou menos, para auscultarmos a nossa consciência e vermos como estamos absorvendo o nosso tempo. Quantas vezes falamos não para aquilo que deveríamos dizer sim, e como estamos relutantes ainda em nos transformarmos, em mudarmos os nossos hábitos para melhores, para não criarmos no amanhã uma situação desastrosa que o futuro chega, com certeza. O passado é saudades, boas ou más, não tem como mudar. O hoje é o presente que Deus nos deu. E amanhã é o futuro que nós iremos colher o que estamos plantando hoje. 5 segundos para nós refletirmos e decidirmos o que realmente queremos da nossa vida. Porque é a partir desse momento que estamos seguros, estamos convictos que a espiritualidade que aqui se faz presente está pronta para nos assistir, se eles sentirem sinceridade no nosso íntimo, eles estarão nos amparando. Dessa forma nós estaremos deixando de lado, afastando do nosso convívio todos aqueles que querem nos arrastar para o mal. O convite é esse. Então, através do entendimento da doutrina espírita, poderemos nos libertar, poderemos aproveitar melhor o nosso tempo e investirmos na nossa felicidade, que é toda a eternidade. Finalizamos com uma lição, com uma mensagem desse livro maravilhoso, Preces e Orações, do Espírito Irmão José, adotada pelo nosso irmão Carlos Bacelli, e que tem como título Durante o Tempo. É uma prece, hein? Vamos lá. Senhor, diante do tempo, concede-nos a bênção de valorizá-lo através dos minutos, a fim de que não nos atrasemos na senda do aperfeiçoamento espiritual. Não nos deixes desprezar as oportunidades de trabalho de cada dia, ignorando os convites que a vida nos formula, para que doemos o melhor do nosso esforço no bem de todos. Somos o que fazemos de nós no curso incessante das horas. Mantém-nos sempre alerta contra a tendência ao comodismo que tantas vezes nos leva a frustrar a própria expectativa de felicidade. O tempo não convenientemente aproveitado é sofrimento que se perpetua e esperança que não se realiza. Senhor, torna-nos mais conscientes e responsáveis para que amanhã não venhamos a chorar, debruçados sobre as desilusões das horas que deixamos que se escoassem inutilmente. Essa foi a nossa mensagem da noite.
Espero ter sido de grande valia para que possamos refletir sobre o nosso uso do tempo, sobre as mudanças que temos que proporcionar nessa nossa caminhada para no amanhã nos abraçarmos contentes, felizes por termos escolhido sempre as melhores decisões. Que assim seja, graças a Deus.